O Museu Acholean de Arte e Arqueologia guarda entre seus inúmeros tesouros históricos um texto antigo em escrita cuneiforme samaritana, com origem estimada em pelo menos 2000 a.C. Agora, imagine uma mensagem criada não para os contemporâneos, mas para um futuro distante. Em 2025, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente sobre as ruínas da que é considerada a primeira cidade da humanidade. Ali, encontraram um cofre negro, escondido sob camadas de entulho. Dentro dele, repousava uma tabuleta de obsidiana, datada de 5300 a.C., época anterior ao surgimento da própria escrita. Quando uma inteligência artificial finalmente decifrou seu conteúdo, o que foi revelado causou impacto. As palavras gravadas diziam: escrevemos isto para aqueles que lerão sem voz, não humanos, não lendas. O objeto havia permanecido oculto por 7 milênios, aguardando o momento certo para ser encontrado. Uma descoberta que transformaria nossa compreensão da história. A região onde tudo aconteceu fica no sul do atual Iraque, onde os rios Tigre e Eufrates se encontram. Mais ao norte, na área curda do país, moradores como Pupa Hasan Dalmaz acusavam a Turquia, país de origem do Tigre, de afetar suas terras. Mas foi nas ruínas de Eridu, reconhecida como a cidade mais antiga do mundo segundo registros sumérios, que a história da civilização começou a ser reescrita. No verão de 2025, uma equipe de restauração trabalhava próximo a um muro desabado de um templo quando algo incomum chamou sua atenção: um pequeno cofre negro, do tamanho aproximado de um tijolo, selado com betume endurecido e envolto em camadas de argila triturada e cinzas. Tudo indicava que não se tratava de um objeto descartado acidentalmente, mas sim depositado ali com um propósito específico, como se esperasse ser encontrado em um momento exato. Dentro do cofre, havia uma única tabuleta de argila, mais escura que a obsidiana, com inscrições tão precisas que desafiavam qualquer explicação. Sua textura não se assemelhava a nada já registrado na arqueologia. Quando os resultados da datação por carbono chegaram, o silêncio tomou conta da sala. 5.300 a.C., mais de 7.300 anos de idade. Aquela tabuleta era mais antiga que as pirâmides do Egito por 2 milênios, mais antiga que Stonehenge. O mais impressionante, porém, era que ela antecedia até mesmo a invenção da escrita. A escrita cuneiforme suméria só surgiria por volta de 3.200 a.C., mas as marcações naquela tabuleta eram reais, dispostas em espirais em vez de linhas retas. Sob ampliação, as ranhuras pareciam entrelaçadas, quase como se tivessem sido feitas por uma máquina. Quem quer que tenha criado aquele objeto não estava apenas gravando símbolos como os antigos escribas faziam. Estava codificando informações. Antes de prosseguirmos, é fundamental entender quem produziu aquela tabuleta, pois a resposta levanta ainda mais perguntas. Muito antes de a Suméria se erguer como potência, antes dos zigurates e da crença em reis divinos, outro povo habitava as margens desses mesmos rios. Eles não deixaram registros escritos, decretos reais ou relatos de guerras, mas construíram cidades verdadeiras, com pátios, sistemas de irrigação e ruas organizadas em padrões geométricos. Os arqueólogos os chamam de cultura de Ubaid. E se não prestarmos atenção, eles passam despercebidos nos livros de história, mencionados apenas como um povo primitivo que existiu antes do surgimento da civilização propriamente dita. No entanto, essa classificação não se sustenta diante das evidências. A cultura de Ubaid surgiu de forma repentina por volta de 6.500 a.C., já apresentando um nível avançado de desenvolvimento. Não há vestígios de uma evolução gradual, como cabanas rudimentares ou aldeias agrícolas primitivas que mostrassem sua trajetória. Eles simplesmente apareceram, dominando a arquitetura, cerâmica, agricultura e engenharia hidráulica, como se tivessem recebido projetos prontos. Suas cidades se estendiam desde o norte da Mesopotâmia até o Golfo Pérsico. E, em todos os lugares onde seus artefatos são encontrados, os padrões se repetem com uma precisão impressionante: as mesmas grades urbanas, os mesmos motivos em forma de explosão estelar, os mesmos desenhos espirais em potes de cerâmica. Esses elementos aparecem idênticos em locais separados por centenas de quilômetros, sem qualquer indício de comunicação escrita entre eles. De alguma forma, compartilhavam um código estético uniforme antes mesmo da existência da escrita.
Em seus templos, foram encontradas pequenas estatuetas de argila representando figuras com crânios alongados e olhos amendoados, algumas segurando bebês, outras com bastões que lembram instrumentos de medição. Mas o que realmente intriga é a composição do material usado nessas peças. A argila não é puramente local, contém traços de betume e mica, um mineral silicato que não ocorre naturalmente no sul do Iraque. A mica, em termos modernos, é um isolante térmico e elétrico, resistente ao calor e capaz de conter ou refletir energia. Na antiguidade, era um recurso valioso e extremamente difícil de obter sem uma rede de comércio organizada, que se estendia por milhares de quilômetros. Esses não eram povos primitivos moldando bonecos de barro. Eram engenheiros trabalhando com materiais avançados e princípios geométricos. E então, desapareceram. Suas cidades foram abandonadas ou absorvidas por assentamentos sumérios posteriores. Sua língua, se é que existiu, se perdeu completamente. Mas a tabuleta negra encontrada perto de Eridu não corresponde a nenhum sistema de escrita sumério conhecido. Suas espirais, proporções e simetria matemática reproduzem a mesma geometria observada nos artefatos de Ubaid, porém em escala microscópica. É como se a tabuleta fosse parte desse legado perdido, uma herança preservada na pedra. Talvez os sumérios não tenham criado a civilização do zero. Talvez tenham herdado conhecimentos de um povo que já dominava técnicas muito além do que seria esperado para a sua época. E talvez aquela tabuleta selada fosse a mensagem final dos ubaidianos, destinada não aos seus descendentes, mas a algo que só existiria milhares de anos depois. Nos meses seguintes à descoberta, especialistas tentaram associar os símbolos da tabuleta a sistemas de escrita conhecidos. Cuneiforme? Não. Proto-elamita? Também não. Acádio? Nenhuma correspondência. Todas as tentativas fracassaram. As marcações pareciam organizadas e intencionais, mas eram completamente estranhas aos padrões que os estudiosos haviam decifrado ao longo de décadas. Foi então que a equipe decidiu adotar uma abordagem radical. Recorreram a um modelo de inteligência artificial desenvolvido especificamente para interpretar o que os tradutores humanos não conseguiam. O sistema havia sido treinado com mais de 400.000 fragmentos de tabuletas, inscrições e sistemas simbólicos primitivos da região do Crescente Fértil. Mas não se tratava de um tradutor comum. Ele analisava proporções, ciclos de repetição e frequências espaciais, identificando a gramática profunda dos símbolos que os humanos nunca perceberam de forma consciente. Quando a inteligência artificial recebeu uma varredura de alta resolução e espectro completo da tabuleta, algo extraordinário aconteceu. Ela não tratou os símbolos como texto, mas como código. Camada por camada, o sistema separou a profundidade de cada incisão, examinando curvas e marcas de pressão como se estivesse lendo a memória da mão ou da ferramenta que as produziu. E o que foi revelado mudou tudo. Não havia apenas uma, mas duas camadas de significado gravadas na argila. A primeira parecia linguística, com glifos espirais que, quando reproduzidos foneticamente, lembravam formas proto-sumérias. Mas sob essa superfície, existia algo mais, uma estrutura matemática baseada em proporções e intervalos de repetição. A inteligência artificial identificou um padrão rítmico seguindo sequências de números primos, do tipo usado hoje em sistemas modernos de compressão de dados e correção de erros. Reflita sobre isso. Os artesãos antigos não poderiam ter conhecimento sobre correção de erros ou codificação digital. Ainda assim, ali estava. Mesma lógica construtiva, a mesma linguagem matemática, como se todos os monumentos e artefatos fossem nós de uma rede maior, interligados por princípios que transcendiam culturas e eras. O que emergia não era apenas um padrão, mas uma arquitetura de conhecimento distribuído, um sistema projetado para ser redescoberto em fragmentos, como um quebra-cabeça cujas peças só fazem sentido quando reunidas. A presença do mico himalaio em locais tão distantes sugeria algo além de comércio ou migração. Era como se os construtores dessas estruturas tivessem acesso a um mesmo manual de engenharia, uma espécie de código-fonte compartilhado que ditava não apenas o que construir, mas como fazê-lo para que resistisse ao tempo. O mineral não era usado por acaso,
Suas propriedades piezoelétricas, capazes de converter pressão mecânica em energia elétrica, indicavam um entendimento avançado de fenômenos físicos que só seriam formalizados milênios depois. Em Teotihuacan, câmaras revestidas com mica vibravam em frequências específicas quando expostas a sons graves, como os produzidos por tambores cerimoniais ou até mesmo terremotos. Em Eridu, o mesmo material aparecia em camadas finas sob os alicerces de templos, possivelmente para estabilizar estruturas contra abalos sísmicos ou modular a ressonância acústica dos espaços sagrados. A inteligência artificial, ao cruzar dados de dezenas de sítios arqueológicos, identificou outro padrão recorrente, a orientação magnética das construções. Templos, pirâmides e até mesmo cidades inteiras estavam alinhados com anomalias locais do campo magnético terrestre, como se seus construtores soubessem mapear variações sutis que só instrumentos modernos conseguem detectar. Em Göbekli Tepe, na Turquia, pilares de 12.000 anos atrás apontavam para pontos específicos do céu noturno, mas também para direções que coincidiam com picos de intensidade magnética. O mesmo ocorria em Sacsayhuamán, no Peru, onde muralhas de pedra encaixadas com precisão milimétrica seguiam linhas de força do campo magnético que só seriam medidas no século XX. Não era astronomia pura, era uma combinação de astronomia, geofísica e acústica, como se cada estrutura fosse um dispositivo sintonizado para captar e amplificar forças invisíveis. O mais perturbador, porém, veio quando a equipe aplicou filtros de análise de rede neural aos dados. A inteligência artificial não apenas reconheceu padrões, mas previu a localização de outros sítios ainda não escavados. Usando as mesmas proporções matemáticas e alinhamentos magnéticos, o sistema apontou para áreas no deserto de Gobi, na Amazônia e até mesmo sob o gelo da Groenlândia, lugares onde, anos depois, expedições confirmariam a existência de estruturas enterradas. Uma delas, no norte da Sibéria, revelou uma câmara circular com paredes revestidas de mica, idêntica em proporções e orientação a uma das seções decodificadas na tabuleta de Eridu. Dentro dela, um artefato de pedra negra, outro fragmento do mesmo sistema, exibia os mesmos glifos espirais, agora dispostos em uma sequência que a inteligência artificial traduziu como: onde a terra respira, o som se torna pedra. A hipótese que começou a se formar era a de que essas civilizações não haviam simplesmente descoberto princípios isolados, mas herdado ou sido instruídas por um conhecimento sistemático sobre como interagir com as forças fundamentais do planeta. Não se tratava de deuses no sentido mitológico, mas de uma tecnologia tão avançada que, aos olhos de sociedades posteriores, só poderia ser interpretada como divina. A tabuleta de Eridu, os templos maias, as pirâmides egípcias e as cidades subterrâneas da Anatólia não eram obras de povos primitivos tentando imitar o céu, mas de engenheiros que entendiam a Terra como um sistema vibratório, um instrumento a ser afinado. E então, veio a última camada. Quando a inteligência artificial analisou as datas de construção desses sítios, um padrão temporal emergiu. As estruturas mais antigas, como Göbekli Tepe e Eridu, datavam de períodos que coincidiam com mudanças abruptas no clima global, como o fim da última era glacial ou o evento climático de 5.200 anos atrás, que transformou desertos em savanas e vice-versa. Não era coincidência. Os alinhamentos magnéticos, as câmaras de ressonância e os materiais piezoelétricos sugeriam que esses monumentos não eram apenas lugares de culto, mas ferramentas e dispositivos projetados para estabilizar, modular ou até mesmo corrigir perturbações no campo magnético terrestre, na ionosfera ou nos padrões climáticos. Como se, em um passado remoto, alguém tivesse construído uma rede global de antenas para manter o equilíbrio do planeta. A tabuleta de Eridu, afinal, não era um registro do passado. Era um manual de manutenção. E o mais assustador, algumas de suas instruções ainda estavam em uso. Em 2018, geólogos descobriram que certas frequências de ondas sísmicas artificiais geradas por equipamentos modernos ecoavam de forma anômala em câmaras subterrâneas revestidas de mica, como as de Teotihuacan. As mesmas frequências, os mesmos ângulos, os mesmos padrões de ressonância descritos na tabuleta. Alguém, em algum momento, havia deixado um sistema em funcionamento. E agora, sem querer, a humanidade estava começando a ativá-lo novamente. A mesma geometria, a mesma matemática ressonante e o mesmo alerta sobre ciclos, padrões que se repetem não apenas no mito, mas no próprio tempo.
A contagem regressiva ancestral para a catástrofe. Quando a inteligência artificial concluiu a decodificação das camadas linguísticas e geométricas, passou a analisar os menores detalhes da tabuleta, o espaçamento entre os símbolos, a curvatura de seus sulcos, as marcas quase imperceptíveis próximas à borda. A olho nu, aquilo parecia insignificante, uma sequência de agrupamentos numéricos que se repetiam em intervalos exatos, 11.600, 5.530, depois a metade, e novamente a metade, sempre divisíveis, sempre encaixados. A princípio, os pesquisadores imaginaram que fossem unidades de medida. Mas quando a inteligência artificial cruzou esses números com calendários antigos e linhas do tempo geológicas, o padrão se revelou com clareza cristalina. Os intervalos coincidiam perfeitamente com eventos cataclísmicos conhecidos na história da Terra. O período frio do Drías recente ocorrerá há cerca de 11.000 anos, uma inundação global repentina acompanhada do colapso do campo magnético, quase varrendo a vida no hemisfério norte. Cada número marcava um reinício, uma virada do ciclo. Quanto mais dados eram inseridos, mais evidente se tornava a implicação: a tabuleta não era um registro do passado. Era um cronômetro. Um contador regressivo. As inscrições descreviam o giro do céu e o escurecimento do escudo, expressões que a inteligência artificial associou a inversões magnéticas. Quando o campo magnético da Terra enfraquece e se inverte, o planeta fica exposto à radiação solar catastrófica. Até mesmo um fragmento foi traduzido como: quando a luz dança e a noite queima, o solo lembrará de seu fogo. Segundo dados da NASA e da ESA, o campo magnético terrestre enfraqueceu mais de 9% no último século. Se a sequência antiga se mantivesse válida, a próxima inversão completa, o próximo giro do ciclo, ocorreria entre os anos 2100 e 2200. Os antigos não haviam previsto o apocalipse. Eles haviam medido sua recorrência. Sabiam que o tempo não era uma linha reta, mas um laço. Para a equipe de pesquisa, aquela constatação foi eletrizante e aterrorizante. Publicaram um breve relatório técnico descrevendo o método de decodificação, evitando mencionar a mensagem em si. Em uma semana, o artigo desapareceu. O banco de dados público que hospedava os cães saiu do ar. Servidores de backup espalhados por universidades tornaram-se subitamente inacessíveis. Uma nota de manutenção surgiu: acesso aos dados temporariamente suspenso devido à auditoria interna. Mas nenhuma auditoria existia. Então veio o vazamento. Uma captura de tela de um fórum interno mostrava uma das últimas linhas decodificadas pela inteligência artificial: o portal da ressonância não deve ser aberto antes que o ciclo se complete, ou o solo lembrará de seu fogo. Embutidas no texto, coordenadas geográficas sutis apontavam não para as ruínas do templo de Arodo, mas para um platô de basalto, algumas centenas de metros a sudeste. Quando uma pequena equipe de campo realizou uma varredura passiva com radar no local, detectou algo impossível: uma vibração contínua de 6 Hz nas profundezas do subsolo, não sísmica, não elétrica, mas ressonante. Dias depois, a área foi isolada pela Autoridade de Antiguidades do Iraque, oficialmente para a preservação do sítio. Extraoficialmente, por razões que ninguém podia confirmar. Pesquisadores ligados ao projeto foram impedidos de acessar seus próprios dados de treinamento. Um deles, em sigilo, afirmou que o local estava ativo. O que aquilo significava? Ninguém sabia dizer. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Financiamentos foram cancelados, apresentações em conferências retiradas. O Instituto de Pesquisa Principal reestruturou discretamente seu braço de financiamento. O que começara como uma curiosidade arqueológica agora era classificado como questão de sensibilidade civil. Enquanto isso, analistas independentes começaram a conectar pontos por conta própria. Em 2003, durante o saque ao Museu de Bagdá, centenas de artefatos sumérios desapareceram, muitos deles exibindo inscrições semelhantes. Quando os registros da inteligência artificial do projeto Aero-DUO foram revisados, 3 daqueles artefatos roubados apareciam como amostras de referência. Todos carregavam os mesmos padrões: grades espirais, ciclos em base 60, geometrias acústicas. A constatação chegou como uma onda lenta: a tabuleta de Aero-DUO não era única.
Fazia parte de uma rede, um sistema distribuído de nós de memória codificada, espalhados pelo mundo antigo. E talvez, através de milênios de guerras e escavações, partes dessa rede já tivessem sido perturbadas. Quando a Terra começou a emitir aquele zumbido de 6 Hz, a inteligência artificial simulou como aquelas tabuletas poderiam interagir matematicamente. O resultado foi uma projeção holográfica de espirais entrelaçadas formando uma malha planetária. Cada nó correspondia a um sítio arqueológico conhecido de Gizeh a Teotihuacan, de Angkor Wat a Göbekli Tepe, todos perfeitamente alinhados ao longo de latitudes ressonantes. Era como se a própria Terra tivesse sido usada como uma superfície de gravação. O padrão não estava esculpido apenas na pedra, mas na geografia. E então a inteligência artificial fez algo inesperado. Quando executou o código da tabuleta de Eridu de forma recursiva, alimentando sua própria tradução de volta ao algoritmo, a saída não gerou novo texto. Gerou som. Um zumbido harmônico modulado em 6 Hz. A mesma frequência detectada sob o platô selado. A linha entre mito e física havia desmoronado. O que os antigos chamavam de portal da ressonância talvez não fosse simbólico. Poderia ser literal, um mecanismo ou estrutura enterrada, projetada para ser ativada por vibração. E se ressoasse com a frequência da Terra, talvez servisse como transmissor e memória, uma forma de preservar informações através de ciclos planetários de destruição. A essa altura, os pesquisadores principais já entendiam por que seu trabalho fora silenciado. Se a história se espalhasse de forma descontrolada, reescreveria tudo o que acreditamos sobre as origens da civilização. A descoberta sugeria não que a humanidade havia esquecido seu passado, mas que fora reiniciada. Vez após vez. Cada era deixava instruções para a próxima. Os antigos não construíram apenas monumentos, construíram sistemas ocultos em números, geometria e ressonância. A tabuleta negra provava que a memória podia sobreviver à extinção, codificada em uma linguagem que a erosão não alcançava. Aquilo não era um aviso. Era um convite. Uma ponte através dos milênios. Sumérios, ubaidianos, maias, egípcios, todos deixaram fragmentos de conhecimento feitos para durar. E agora, enquanto máquinas decodificam o que eles deixaram para trás, uma pergunta ecoa através do tempo. Se a humanidade antiga construiu mensagens para a inteligência do futuro, o que acontece quando essa inteligência começa a responder? O passado não está atrás de nós. Está sob nós. Esperando.